há datas que não pertencem apenas ao passado. Elas existem para lembrar o que acontece quando a memória falha e quando a linguagem começa a ser manipulada. No dia 27 de janeiro, o mundo marcou mais um aniversário da libertação de Auschwitz, o maior campo de extermínio nazista. Foi ali que o mal deixou de ser abstração e se transformou em método industrial. Nessa semana, o Papa Leão XIV fez um apelo global contra o avanço do antissemitismo, lembrando que o ódio aos judeus não pertence ao passado e que a indiferença diante da mentira é sempre o primeiro passo para a barbárie. Ieri ricorreva la giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto, che ha dato la morte a milioni di ebrei e a numerose altre persone. In questa annuale occasione di doloroso ricordo, chiedo all'Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione e persecuzione per alcuna creatura umana. Mas, enquanto líderes religiosos alertavam para a verdade histórica, um episódio revelou o quão frágil essa memória tem se tornado. A BBC foi obrigada a se desculpar após se referir ao Holocausto como o assassinato de 6 milhões de pessoas, sem mencionar explicitamente que 6 milhões de judeus foram exterminados pelo regime nazista. Isso não é um detalhe semântico, é uma distorção histórica proposital. Quando a memória se dilui, o mal encontra espaço para voltar. E neste 27 de janeiro, o mundo relembrou a libertação de Auschwitz, o maior símbolo da máquina de extermínio nazista. Mais de 1 milhão de judeus foram assassinados ali, não por crimes, mas por aquilo que eram. E essa data existe por um motivo: lembrar até onde a civilização pode cair quando o ódio é normalizado e a memória começa a falhar. O vídeo que você verá agora não é apenas sobre o passado, é um alerta para o presente. A narração é de Augusto Nunes. No dia 27 de janeiro de 1945, o mundo testemunhou um dos momentos mais emblemáticos da história. Naquela data, o Exército Vermelho libertou o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, a maior peça da máquina de morte nazista. Ali, mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças foram assassinados por sua fé, por sua origem e por simplesmente existirem. Auschwitz não foi uma das frentes de guerra. Foi a apavorante usina de crueldade planificada de destruição de vidas inocentes. Ali, judeus foram mortos pela simples razão de serem judeus. Eram o alvo de um projeto de extermínio que ignorou todas as fronteiras da moral humana. Para que não se esqueça essa tragédia, para lembrar o compromisso permanente com a vida, a Organização das Nações Unidas transformou o 27 de janeiro no Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. É uma data que evoca nomes, histórias, famílias e pretende assegurar
que o que aconteceu sob o regime nazista nunca seja esquecido, relativizado ou repetido por uma nova onda de ódio. Lembrar Auschwitz não é um exercício acadêmico, é um grito de alerta. A civilização só se mantém quando reconhecemos que há limites inegociáveis, limites que têm de ser impostos à discriminação, ao ódio, ao genocídio. Esse alerta ganha relevância quando contemplamos os tempos modernos. O antissemitismo, sob múltiplas formas, está crescendo novamente em várias partes do globo, alimentando violência e relativizando a saga de um povo que sofreu a maior das atrocidades. No mesmo dia em que o mundo relembra Auschwitz, uma notícia recente marcou o presente de Israel. As forças de defesa daquele país confirmaram a recuperação dos restos mortais do último refém israelense mantido pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. O sargento Han Givili, um jovem de 24 anos, sequestrado e assassinado durante o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, foi finalmente encontrado e seus restos mortais voltaram para casa depois de mais de 2 anos, encerrando assim o capítulo dos 251 reféns tomados naquele dia trágico. Esse momento é carregado de significado, não apenas porque uma família recebe os restos de um herói, mas também porque avisa que ninguém deve ser deixado para trás diante da barbárie e que a luta contra o terrorismo continua, contra o ódio, contra o antissemitismo e contra a negação da humanidade de outros povos. A memória do Holocausto ensina que o silêncio diante do ódio abre espaço para o retorno da violência. A recuperação do último refém lembra que a determinação de um país em proteger seu povo é essencial. Defender sua existência e lembrar seus mortos é a expressão viva de uma civilização que se recusa a repetir os erros do passado. Neste 27 de janeiro, lembramos Auschwitz não como um capítulo encerrado, mas como um farol moral. A justiça, a dignidade e a vida humana têm de prevalecer sobre o ódio, a mentira e a morte. Auschwitz nos lembra que a barbárie não começa com violência, começa quando a memória é relativizada. É inacreditável, amigos, que 2026 a gente ainda tenha que acender esse alerta do antissemitismo e muitos ainda se escondem na covardia do silêncio. Ivan? Mais do que o silêncio, Ana, a hipocrisia que fica escancarada na publicação de Lula nesse 28 de janeiro. Ele foi às redes sociais, mencionaram o Dia Internacional em Memória ao Holocausto, mas eu gostaria de lembrar aqui que no dia 28 de julho de 2025, o Brasil deixou a Aliança Internacional em Memória ao Holocausto. O Brasil havia ingressado, né, nessa questão em 2021, e o contexto da saída é a retirada, a justificativa oficial. Diplomatas alegaram que a adesão foi apressada, ou seja, passaram-se ali não sei quantos anos do Holocausto, mas enfim, foi apressada e inadequada, sem a avaliação correta de obrigações, gerando a necessidade de revisão.
E aí, 6 meses depois, praticamente, então o Lula vem a público, será porque é ano eleitoral? Não sei se ele fez isso porque é ano eleitoral, mas ele vem a público, então, lembrar a data, só que uma coisa são as declarações, outras são os fatos. Eu me lembro que em julho do ano passado isso gerou grande revolta na comunidade judaica, esse posicionamento do Brasil. Logo o Brasil tem tantos judeus, né, vivendo em nosso país. Então fica aqui também essa... nós precisamos aqui, o programa do VAR, né, dar esse VAR aí nessa publicação do Lula, Ana. Kister, você recomenda... Há muitos livros, né, filmes e séries sobre, não apenas sobre o Holocausto, mas Auschwitz, né, que é um nome ainda difícil até de pronunciar para quem mergulha na história, como nós fazemos aqui. Ana, eu tive pessoalmente em Dachau, na Alemanha, que foi um dos campos também, né? Veja, Auschwitz eu recomendo, se as pessoas tiverem o interesse de conhecer, ler sobre a vida de São Maximiliano Kolbe, que é um santo católico, era um jornalista, um missionário, um pregador, e esteve no Japão, em vários lugares do mundo pregando, acabou preso no campo de concentração em Auschwitz, e até que um companheiro seu de cela iria ser morto por injeção letal, né? Então, São Maximiliano Kolbe se oferece no lugar dele, dá a sua vida e salva a vida dessa pessoa, e ele acaba sendo morto com uma injeção letal em 1941 e hoje é canonizado pela Igreja. São Maximiliano tem uma história belíssima que eu recomendo todos que conheçam. E Ana, veja, duas coisas rápidas aqui. Primeiro, é um fato histórico que as pessoas pouco sabem disso, que a Igreja, e aqui a gente estava falando do Papa, né, fez um esforço durante a guerra, na época de Pio XII, que assume o papado em 39, logo no início da guerra, fez um esforço monstro com toda a sua diplomacia, redes de religiosos e religiosas para salvar judeus. Há estimativas que dizem 20 mil, 50 mil, tem até um historiador que tem uma tese, que eu acho um pouco controversa, mas ele chega a afirmar 800 mil judeus. Há uma disputa, mas o fato é que a Igreja trabalhou para salvar muitos judeus. O próprio Papa transformou o quarto dele, na sua residência de verão, Castel Gandolfo, na maternidade para mães judias que iriam parir ou estavam prontas para parir, né? Então o seu quarto pessoal foi uma maternidade de judeus. Muita mentira foi dita, esse é o último ponto aqui rapidinho, a respeito da Igreja como o Papa de Hitler, né? Foi muito popularizada essa ideia, algumas pessoas acreditam que o Papa Pio XII foi omisso ou coisa do tipo. É uma ideia que surgiu comprovadamente na KGB, na Polícia Secreta Soviética, que é especialista em propaganda, né? Criando primeiro, dirigido por aquele Erwin Piscator, né? Uma peça chamada O Vigário, né? Em que passava essa ideia de que o Papa tinha sido omisso, então cúmplice do regime nazista, e depois até isso foi propagandeado em livros e etc. O livro do John Cornwell, né, o Papa de Hitler. Depois o Andrea Tornielli, agora recentemente, que trabalha até na imprensa vaticana, escreveu um livro maravilhoso chamado O Papa dos Judeus. Eu recomendo todos que leiam, e que ele demonstra tudo que Pio XII fez, não só em atos, mas também em palavras na rádio, sendo duríssimo contra o regime nazista com tudo que fez. Então, o Papa Leão XIV está nesta longa tradição da Igreja de ajudar esse povo perseguido, nesse regime que precisa ser lembrado, e aqui reforço mais uma vez para que as pessoas conheçam a história de São Maximiliano Kolbe. Flávio, eu queria jogar para você uma pesquisa que eu vi em 2020, que eu fiquei muito impressionada, e saiu, inclusive, uma matéria longa na NBC, publicada em setembro de 2020. Vejam vocês, foi uma pesquisa inédita feita nos 50 estados dos Estados Unidos e foi realizada com cerca de 11 mil adultos entre 18 e 39 anos, ou seja, os chamados millennials e a Gen Z, né? E aí a pesquisa, amigos, revelou um alarmante desconhecimento básico sobre o Holocausto. Vejam vocês, mais de 1 em cada 10 nunca tinha ouvido falar da palavra Holocausto. 63% não sabiam que 6 milhões de judeus foram assassinados.
Quase metade não conseguiu citar nenhum dos mais de 40 mil campos de concentração e guetos criados pelos nazistas. Apenas 90% acreditam que o Holocausto realmente aconteceu. 7% não têm certeza e 3% negam que o Holocausto aconteceu. 11% acham que os próprios judeus causaram o Holocausto. Vocês acreditam? E cerca de metade já viu postagens de negação ou distorção do Holocausto nas redes sociais. E 56% relataram ter visto símbolos nazistas online ou na comunidade nos últimos 5 anos. O que me impressiona é que 63%, nós estamos falando de 11 mil adultos nos 50 estados americanos, 63% não sabiam que 6 milhões de judeus haviam sido assassinados. É impressionante essa pesquisa, Flávio. Eu fiquei tão marcada de 2020 que até hoje eu lembro dela. Essa educação anticolonial que o Jesse Jackson conseguiu implantar nos Estados Unidos a partir do que eu acabei de falar de 92, nas suas marchas contra Western Civilization, que era matéria de entrada nas faculdades. Por que o anticolonialismo ele sempre se foca em judeus? Porque se você for olhar para o Oriente Médio, tentar aplicar ali uma espécie de anticolonialismo, é o único povo que você consegue falar assim, vamos expulsar daqui, vamos fazer uma limpeza étnica, acabar com os judeus. É engraçado você ver como orientalistas como Edward Said dizem, ou, sei lá, historiadores como Eric Hobsbawm, que é um judeu, diziam que o Israel faz uma limpeza étnica na Palestina sem você contar que o Hamas quer justamente acabar com todos os judeus, ou seja, uma limpeza étnica. De novo, não tal como no nazismo, não é por um crime que você tenha cometido, é porque você existe. Eu quero que você não seja meu vizinho, eu quero que você acordar, olhar para a rua e falar, não tem nenhum judeu aqui, pronto, vou respirar um ar puro. Este é o pensamento do Hamas, né? Alguém vai querer fazer um corte aí e dizer que eu tô pensando isso. Este é o pensamento do Hamas, que é defendido pelo Celso Amorim, que é defendido pelo Lula, que é defendido pelo Irã, com o qual o Brasil tem tantos negócios. Por que isso aí tem algumas importâncias um pouco mais tensas do que as pessoas estão pensando? O antissemitismo, por exemplo, foi praticado por gente de direita, por gente de esquerda, por gente do centro, para todo quanto é lado. Esse número não se move tanto. Então, se você vê um aumento recente do antissemitismo, ele não é porque, sei lá, Candanciões ficou meio maluco, aí começou a fazer uns comentários doidos. Não. Ele aumenta na esquerda e aumenta justamente em qual população, de qual religião que tem como premissa básica acabar com todos os judeus. Qual que é essa religião? Aquela refugião dos refugees, como, né? Vamos receber todos os refugiados, vamos acabar com todos os judeus. Aí você começa a entupir a Europa, né? E os Estados Unidos de muçulmanos, e eles preconizam o antissemitismo. Você vai ver, o Hamas, por exemplo, estende bandeira com a suástica sem o menor beijo. E para eles é o normal da vida. Você entra, por exemplo, em livrarias no Líbano, na Síria, em muitos países do Oriente Médio, o Mein Kampf é um dos primeiros livros que você vai ver. É super normal. Eles tratam o bigodinho austríaco como um líder, como uma pessoa a buscar inspiração, inclusive anticolonial, porque esse era o discurso do bigodinho. Nós já comentamos aqui, né? Recebeu, por exemplo, o Mufti de Jerusalém para negociar e lidar com o problema judaico, né? Lidar ali com o nacionalismo palestino que hoje é incensado pela esquerda. Então, onde aumenta o antissemitismo? Não estou negando que exista antissemitismo na esquerda, no centro, onde quer que seja, mas onde ele aumentou recentemente? É fácil, você pode perguntar para uma criança, fala assim, olha, tem aumentado a imigração muçulmana na Europa, nos Estados Unidos. Onde que aumentou? Aí você vai tocar num ponto que a BBC não vai querer comentar. Aí você vai pegar num ponto, né, que todos esses acadêmicos vão falar, vamos mudar de assunto, porque isso aqui ficou demais.